Aula sobre origem e evolução da vida. Quarta parte. Célula eucariótica. Como a gente estava vendo, já começou a haver o acúmulo de oxigênio na atmosfera, né? É, menos de 2,3 bilhões de anos para trás. E a gente tem esses organismos procariontes, uma enorme diversidade de organismos, né? E eles vão ficando cada vez mais complexos, incorporando mais funções, o DNA vai ficando maior, as proteínas vão ficando mais especializadas, as membranas começam a funcionar melhor. É, e dentro desses enormes grupos de procariontes, surge um grupo que começa a aumentar esses dobramentos de membrana a ponto de criar compartimentos. Tá? Existem várias teorias sobre a origem das células eucarióticas, mas essencialmente o que é isso aí? Começou a haver um dobramento de membranas, e isso é uma estratégia para a célula para melhorar a sua capacidade, a sua área de contato com o exterior, né? Para conseguir ser maior, então ela tem que aumentar essa superfície de contato. E com isso acabam surgindo locais preferenciais para realizar as funções celulares. E uma das coisas bem interessantes que surge aí é a separação do núcleo. Por que que é interessante? Porque o núcleo realiza funções muito específicas, que exigem proteínas específicas, uma membrana específica. Então, se essa função genética, vamos dizer assim, for separada, isso pode melhorar a eficiência dela. Tanto porque não vai ter outras proteínas e outras coisas que vão atrapalhar o funcionamento, mas também porque tudo ali vai ficar mais próximo, mais eficiente e mais funcional. E se isso funciona para o núcleo, funciona para a síntese de proteínas, funciona para a maturação de proteínas, funciona para armazenamento de substâncias. Então, esse sistema de dobras internas foi muito revolucionário, porque agora permitiu uma melhora grande da eficiência da célula. Aqui tem uma imagem, né, dando uma ideia aqui de como seria esse dobramento de membrana. O que a gente está vendo aqui, ó, é um conjunto, né, de membranas, que seria basicamente o retículo endoplasmático, ou seja, um intenso dobramento de membranas, e um sistema de cisternas como o complexo de Golgi, né? E o núcleo. O retículo endoplasmático faz síntese de proteína, então é fortemente ligado ao núcleo. Aqui, por enquanto, a gente tem uma ideia de como é essa relação e como seria esse dobramento, né? Na verdade, tem muito dobramento de membrana dentro da célula. Isso é importante, porque muitas operações precisam dessa superfície de contato, tá? Entre a membrana e no caso aqui, o citosol. Então, é, aí então essa célula eucariótica, né, maior, grande, bem desenvolvida, eventualmente incorporou cloroplastos e mitocôndrias. É a teoria endossimbiótica da origem dessas organelas, né? É, o que, que são cloroplastos e mitocôndrias? É, imaginem que essa célula eucariótica, maior que as outras, ela vai se alimentar de uma cianobactéria. Vai comer uma cianobactéria. Uma bactéria que faz fotossíntese. Só que não digere essa bactéria. E essa bactéria continua funcionando dentro dela. Isso cria uma relação estranha, porque eu tenho essa célula eucariótica com esse outro organismo que está crescendo dentro dela, mas esse outro organismo continua fazendo fotossíntese
e produzir alimento, ao ponto que cria uma simbiose interna. Cria uma simbiose interna. Tá? E com isso eu tenho agora uma célula que faz fotossíntese, uma célula eucariótica capaz de fazer fotossíntese porque incorporou uma bactéria que faz fotossíntese. Outra coisa importante é que quando a fotossíntese surgiu, começou a produzir muitos bilhões de anos depois, aumentou o oxigênio acumulou na atmosfera, uma variante dessas bactérias fotossintetizantes desenvolveu uma espécie de fotossíntese ao contrário. A fotossíntese pega CO2, pega água, libera oxigênio e produz açúcar. Essa fotossíntese, ao contrário, pega açúcar, usa oxigênio, produz água e, com isso, extrai a energia do açúcar de forma muito eficiente. É literalmente uma fotossíntese ao contrário. Esse grupo de bactérias extremamente capaz de fazer fotossíntese, então, uma bactéria do grupo das Rickettsia, é, criou uma capacidade muito grande de produzir energia. E, eventualmente, também foi incorporada por uma dessas células eucarióticas, na forma de mitocôndria. Tá? Então, a mitocôndria faz essa fotossíntese ao contrário, digamos assim. E a partir daí, a gente pode ver dois grandes grupos de eucarióticos. Aqueles que só têm mitocôndria, que a partir daí originaram os organismos, os heterótrofos, os animais, por exemplo, em que a gente, inclusive, se enquadra, e os organismos autótrofos, aqueles que, além da mitocôndria, têm o cloroplasto, né? Os autótrofos eucariontes. Esse autótrofo eucarionte tem tanto o cloroplasto quanto a mitocôndria, pode ser chamado de alga unicelular. Né? Aqui é só uma árvore filogenética que mostra que os cloroplastos originados de cianobactéria e as mitocôndrias, desse lado de cá, originadas do grupo das Rickettsia. Né? É só para a gente ter uma pequena ideia de como essas coisas surgiram. E a gente sabe hoje, ou tem uma enorme evidência que é assim, porque tanto cloroplasto quanto mitocôndria têm material genético de bactéria. Eles são diferentes dentro da célula porque eles têm material genético próprio. Então, a produção de proteínas ou a própria duplicação de cloroplasto e mitocôndria depende de material interno, de material genético interno de cloroplasto e mitocôndria, e também depende de material genético nuclear. Tá?